Muito bom dia. Obrigada pela presença de todos vocês, em especial do nosso querido amigo professor Farina, da NICE, Padre Valdeir, que nos acompanha, nosso conselheiro espiritual, e agradecer especialmente a acolhida nesse espaço tão importante, que é um espaço de educação e de formação. E parabenizar pelo trabalho que vocês realizam aqui, que é a complementariedade das nossas casas, das nossas famílias. Então, obrigada. Que a gente possa, cada vez mais, somar forças para poder ter a transformação tão urgente e necessária que precisamos, baseada em valores, em princípios. Eu peço, falando em valores, peço para o Padre Valdeir, que inicie aqui a nossa reunião, nos inspirando com a parte de valores mesmo, de valores espirituais. Eu sempre digo lá na igreja de que o microfone, a gente pode e tem que comer o microfone sem mastigar. Porque muitas vezes a gente coloca o microfone tão longe da boca e que o coitado das pessoas, né? Então, só uma brincadeira, porque eu estava... Aí agora... Eu não estava comendo ainda. Não, tem que comer sem mastigar. A gente sempre, quando inicia a nossa reunião, a gente pega o Evangelho do dia e faz uma pequena reflexão. Então, eu gostaria de ler o Evangelho. Ele é um pouquinho longo, mas é muito interessante o Evangelho de hoje, até para nós, né, e na nossa missão. O Evangelho é de São Mateus, o capítulo 20, diz assim: de fato, o reino dos céus é como o proprietário que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores 1 denário ao dia e os mandou para a vinha. Por volta da hora terceira, saiu de novo, viu outros que estavam na praça desocupados e disse-lhes: ide também vós para a minha vinha. Eu pagarei o que for justo. E eles foram. Por volta da hora sexta e da hora nona, saiu novamente e fez a mesma coisa. Saindo outra vez na hora 1/10, encontrou outros que estavam na praça e perguntou-lhes: por que estáis aqui o dia inteiro desocupados? Eles responderam: porque ninguém nos contratou. E ele disse-lhes: ide vós também para a minha vinha. Ao anoitecer, o dono da vinha disse ao administrador: chama os trabalhadores e faze o pagamento, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados na 1/10 hora, cada qual recebendo 1 denário. Em seguida, vieram os que foram contratados primeiro, e pensando que receberiam mais, eles também receberam cada qual 1 denário. Ao receberem o pagamento, começaram a murmurar contra o proprietário. Esses últimos trabalharam 1 hora só, e tu os igualaste a nós, que suportamos o peso e o calor do dia inteiro. Então ele respondeu a um deles: companheiro, não estou sendo injusto contigo. Não combinamos 1 denário? Toma o que é teu e vai. Eu quero dar a este último o mesmo que dei a ti. Acaso não tenho o direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou me olhas mal porque estou sendo bom? Assim os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. É interessante essa passagem, porque nós muitas vezes falamos assim: eu conheço a Deus, eu conheço a palavra, mas eu não vou viver agora não, porque a hora que eu for mais velho, aí eu vou procurar a igreja, vou procurar alguma coisa, aí, né, lá na frente. Né? Só que nós não sabemos o dia e não sabemos a hora que Deus vai passar na nossa vida, mas nós não estamos preocupados com isso, a hora que Deus vai passar. Nós estamos preocupados em viver. Né? Então a gente vai aproveitar as praças por aí, né? E ficar nas praças. Né?
até chegar um determinado momento em que, ou seja, algum acontecimento na nossa vida vai nos fazer parar diante da realidade da própria vida. E aí nós vamos ter que fazer uma reflexão, né? É o momento em que Deus passa na vida de cada um de nós e nos dá a oportunidade de ir trabalhar na sua vinha. Por isso que existem os vários momentos, né? Um na hora nona, o outro na hora undécima e assim por diante. A cada um Deus vai chamar num determinado momento. Por isso as pessoas falam assim, olha, o padre, eu eduquei meu filho na igreja, fez a primeira comunhão, fez o crisma e tal, depois ele sumiu, desapareceu. Eu falei, não vos preocupeis, porque um dia Deus vai passar na vida dele. Porque ou você vem pelo amor ou você vem pela dor. Não tem como, porque Deus não quer perder ninguém. Quem falou que Deus quer mandar alguém para o inferno? Deus não quer mandar ninguém para o inferno. Deus quer colocar todo mundo no céu. Então ele vai dando oportunidades para nós, né? Na nossa vida, oportunidades de conversão, de mudança, de transformação. E aqui, rapidamente, né, uma pessoa chegou para mim e falou assim, padre, olha aqui essa camisa aqui de presente para o senhor. Aí eu olhei a camisa, abri e tal, agradeci o presente e tal. Aí eu estava do meu lado, eu peguei assim, estou de presente essa camisa, senhor. Mas, padre, eu dei para o senhor, não dei para ele. Ué, mas você não deu para mim? Deu. Então eu posso fazer o que eu quero com aquilo que é meu. Pronto, agora a gente já começou a entender o evangelho de hoje. Né? Ou seja, se você me deu, ou seja, eu posso fazer aquilo que eu quero com aquilo que é meu. Porque senão você está controlando a minha vida. E o maior problema nosso é isso, que no fundo a gente quer controlar a vida das pessoas com aquilo que nós damos. Nós não temos que controlar. A liberdade é do outro. E ele pode fazer aquilo que ele quer com aquilo que é dele. E termino aqui com uma coisinha rápida também, que teve um homem que sonhou que debaixo da ponte tinha um tesouro. Aí acho que eu já vou abrir uma brecha aí para o senhor entrar. Né? Que tinha um tesouro debaixo da ponte. Não deu outra. Ele pegou a pá, pegou a picareta, tal, não sei o quê, foi lá para debaixo da ponte, começou a cavar. O dia começa a amanhecer e passou um homem em cima da ponte. Olhou para baixo e viu ele ali, cavando. E perguntou para ele, cara, o que você está fazendo aí cavando? Ele falou, não, eu sonhei que aqui debaixo da ponte tem um tesouro e eu estou procurando esse tesouro. Aí o cara virou e falou, mas engraçado, eu também tive um sonho que tinha um bobo cavando debaixo da ponte, sendo que o tesouro está escondido no assoalho da cozinha da casa dele. Porque, no fundo, a gente procura aquilo que está fora e a gente esquece de olhar aquilo que está dentro de cada um de nós. Então, acho que a reflexão de hoje vai poder nos ajudar a olhar um pouquinho para dentro de nós mesmos, né? Para dentro da nossa casa, para dentro da nossa família, e ver realmente o que a gente pode transformar. Né? Fazer a oração. Obrigado. Senhor onipotente, Pai bondoso, que criastes todas as coisas temporais para servir e deleitar o homem no caminho para o seu destino final, e que nos chamastes a colaborar contigo na tua criação e na tua providência, ao marcar-nos com a vocação de dirigente cristãos de empresa. Infunde-nos um fiel espírito de justiça e um ardente desejo de caridade, a fim de que, no nosso esforço para descobrir, para transformar e para distribuir os bens materiais, busquemos sempre a promoção integral dos nossos irmãos os homens. E para que, servindo a eles por ti e em ti, em nossas atividades, ascendamos todos juntos pela escala dos bens materiais até a posse dos eternos bens. É o que te pedimos por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Padre Valdeir, muitíssimo. Vou comer aqui o microfone agora. Agora eu já aprendi que tem que comer o microfone. Vamos comer. Muito obrigada pelas suas palavras, pela sua disponibilidade de estar aqui conosco. Eu sou Gigi Cavalieri, estou como presidente do Conselho da Uniapac ADCE Brasil e, com muita honra, conseguimos, né, esse prestigioso convite de vir aqui para o Colégio Dante Alighieri, junto com o professor José Farina, para poder apresentar e entender
quais são as nossas responsabilidades em fazer esse link como empresários, como famílias e a escola. Eu peço licença para passar um filme da Uniapac. O filme está em espanhol, porque é da Uniapac Latino-Americana, mas tem uma legenda em português. Então, por favor, se puder disponibilizar o link. Vivir la actividad empresarial como una noble vocación, con el fin de desarrollar empresas plenamente humanas, socialmente responsables, altamente productivas y que crean valor para la sociedad. Esta es la misión de Uniapac Latinoamericana. Somos parte de Uniapac Internacional, una organización ecuménica y de diálogo interreligioso que congrega a más de 45.000 líderes alrededor del mundo. Fundada en 1931 en Europa, hoy también estamos presentes en las Américas, África y Asia. Nuestros principios son la ética y el amor a la vida profesional, en la búsqueda del bien común y de la dignidad humana. A través de la vivencia de los líderes y basados en el pensamiento social cristiano, creamos una comunidad empresarial unida, capaz de crecer con conciencia de su misión, recorrer los caminos hacia la perdurabilidad de las empresas, supliendo las necesidades del mundo con bienes verdaderamente buenos y verdaderamente útiles. Uniapac Latinoamericana defiende los valores de la libertad, verdad, justicia y solidaridad, y sirve como vínculo entre las asociaciones de dirigentes cristianos de empresas en la región de América Latina, para fortalecer las convicciones de los líderes empresariales en la forma en que viven y lideran, defendiendo la creación sostenible de riqueza y la justicia social. Consideramos que la empresa, como organización intermedia de nuestra sociedad, no solo ofrece bienes y servicios, genera trabajo, crea y distribuye riqueza, sino que es un actor fundamental en la construcción del tejido social y en el desarrollo material, espiritual y cultural de las personas. Pocas organizaciones como la empresa tienen una dimensión social tan variada y transversal, no solo por su composición interna, sino por las organizaciones y personas con que se relacionan. De esta manera, la empresa tiene un rol vital en la consecución del bien común. Anualmente realizamos cientos de eventos, como seminarios, cursos de formación y grupos de discusión para inspirar un liderazgo con responsabilidad social en las empresas y promover la creación de nuevas asociaciones de líderes conscientes de su papel y de su responsabilidad en el mundo. Las actividades de Uniapac buscan mejorar el conocimiento de emprendedores, profesionales independientes, ejecutivos y empresarios con enfoque en la justicia social, respeto, diálogo y convivencia en toda la cadena involucrada en la actividad empresarial, en los ámbitos económico, gubernamental y tecnológico, teniendo a la persona como centro de las actividades a la luz de los valores cristianos. Participar en Uniapac Latinoamericana genera vínculos que impactan la vida profesional, personal, familiar y espiritual de los líderes empresariales. También incentivamos a jóvenes emprendedores a unirse a los líderes más experimentados de nuestra región, con mentorías, orientación en su vocación empresarial e intercambios entre los países de las asociaciones de Uniapac Latinoamericana, convirtiéndose en multiplicadores en la construcción de un mundo más justo, generando empleos y combatiendo la pobreza. Uniapac ofrece una nueva forma de hacer empresa, colocando a la persona en el centro de las decisiones y al bien común como norte. El modelo de gestión Uniapac Latinoamericana hace que las empresas sean más competitivas con responsabilidad social y ambiental. Asóciate. Transformemos la cultura empresarial para crear una nueva lógica organizacional más humana, altamente productiva, socialmente responsable y totalmente sostenible.
Esse aqui é mais fácil a gente botar um visual do que ficar tentando explicar o que é. Então, esse vídeo fala um pouquinho do que é a Uniapac no mundo, que é uma associação aí que vem tentando, feito o padre Valdeir falou agora, leu no Evangelho, trazer mais justiça social em todas as relações, né, familiares, empresariais e sociais. Então, sem mais delongas, né, agradeço o padre Valdeir, falou que vai ter que sair um pouquinho mais cedo, né, e peço que o Guilherme Cavalieri venha aqui fazer a apresentação do professor Farina. Guilherme Cavalieri certamente será o próximo presidente da ADCE Brasil. E o sobrenome não é porque que é meu marido, não é porque é meu irmão. Cara, não nega. Bom dia a todos e a todas. Tem que comer o microfone. Vamos falar bem próximo do microfone. É um prazer muito grande estar aqui presente nessa instituição tão bonita, né, e acolhedora. E eu gostaria de, então, fazer a apresentação do professor José Luiz Farina, que é executivo da área de planejamento estratégico, com ampla experiência em empresas de diferentes portes e grande expertise no setor automotivo. Mas, sobretudo, o professor Farina tem um vínculo, uma ligação muito grande, né, com o colégio, porque fez o primeiro e segundo graus aqui no Dante Alighieri e se formou em 1967. Depois, Direito na USP, em 73, um MBA em Comércio Internacional, o qual recebeu honra ao mérito em primeiro lugar, também na USP, e outros vários cursos extracurriculares de grande parte fora do Brasil, tanto na Inglaterra quanto na Itália. Atualmente é vice-presidente do Grupo Maiorel Internacional Automotriz. E é também presidente do Colégio Dante Alighieri, posição que ocupa desde 2015. Professor, mais uma vez, muito obrigado pela acolhida e estamos muito agradecidos aí com a oportunidade de poder ouvi-lo. Muito obrigado. É uma honra recebê-los aqui. Essa aqui é uma escola fundada em 9 de julho de 1911, 114 anos. É a maior escola fundada por imigrantes italianos do mundo. 4.251 alunos, 910 funcionários. É uma história muito bonita que está ligada, evidentemente, à história da migração italiana no Brasil. Antes se chamava Instituto Médio Ítalo-Brasiliano Dante Alighieri, até a guerra, até 42. De 42 a 46 foi obrigado a mudar de nome pelo trio de ferro em função da questão da segunda Guerra. Voltou em 46 a poder usar o nome Dante Alighieri, no começo Sociedade Civil Colégio Dante Alighieri, depois Colégio Dante Alighieri. E é uma história, é uma sociedade civil que não tem dono, nós somos todos ex-alunos, que muito orgulho, de forma voluntária, damos o nosso valor porque daquilo que a gente acha que é importante. O que é importante, antes de eu passar a palavra à nossa diretora pedagógica, Valdenice Minatel, que inclusive antes vamos apresentar um vídeo da filha da Gigi, que dá diretamente da Austrália, muito interessante, sobre inteligência artificial. Mas antes disso, o que eu queria comentar é muito simples. Nós vivemos um momento muito triste, um momento muito complicado. Comentei com o padre Goulart que as famílias estão complicadas. Hoje existe uma situação difícil, para nós é difícil, porque não cabe à escola educar. A função da escola não é educar. A educação é em casa. Mas hoje nós começamos a ter, infelizmente, que seguir nesse rumo. Isso é muito triste, porque o grande problema quando eu falo das famílias é porque hoje existe muita pressa em casar. As famílias são constituídas de forma muito rápida. Ninguém conhece o seu parceiro, a sua parceira. Eu quero casar, vamos casar. Ninguém sabe
os princípios, ninguém sabe os valores, ninguém sabe se tem amor ao próximo, ninguém sabe se tem um valor religioso, qualquer que seja a religião, todo mundo tem direito de ter a sua, mas é muito triste. Então, eu vejo que hoje, padre, o principal problema nosso é a família. Como fazer a família voltar a ser o que era? Esse é um trabalho mais difícil. Porque eu, que tenho 76, eu fui educado com os olhos. O meu pai só olhava para mim. Não precisava falar nada. Hoje, a geração é do porquê. Por que eu tenho que fazer isso? E outra coisa muito importante que as famílias não sabem mais é falar não para os filhos. Ninguém fala não. O filho faz o que quer. Não existe isso. Não se põe limite. Não existe limite. Então, o limite passa a ser, aí sim, a função da escola. A escola agora passa a ser o freio do não. Obviamente, só para informar, o Dante tem uniforme, é uma tradição nossa, achamos que é importante. É 7 horas da manhã, é 7 horas, não é 7h01. Chegou 7h01, não vai fazer a prova, não vai entrar. É um pouco rígido, mas a vida é assim. A vida não é justa. Desde quando a vida é justa? Quem acha que a vida é justa perde tempo. Apenas para complementar para vocês, tenho muito orgulho de ser o primeiro aluno de inclusão do Dante. Eu sou deficiente auditivo, eu tenho só 20% de audição, eu escuto por leitura labial, mas isso não me impediu nada de seguir na vida fazendo. Eu passei dos 4 aos 6 anos de idade, 4 horas por dia falando com o espelho, para aprender a leitura labial. Então, aquilo que eu falo, existe hoje, desculpe a palavra, padre, muito mimimi, né? Como se a gente falava no nosso tempo. Muito mimimi. As pessoas fazem muito mimimi, mas pouca eficácia. Eu como o professor Vinícius tem um compromisso, eu vou pedir desculpa. Vamos voltar para o nosso assunto de inteligência artificial. Por favor, vamos passar. Daí passa nisso e depois eu passo para você, senão eu vou ficar bastante tempo. Por favor, Nícia. Oi. Já está aqui. Desculpa. Oi, tudo bem? Meu nome é Juliana, eu sou uma educadora há mais de 20 anos e eu estou aqui para compartilhar um pouquinho da minha visão de como a escola e a família podem transformar a nossa sociedade. Eu só quero contar rapidamente meu trabalho para que você entenda o meu ponto de vista. Ou talvez não. Eu hoje moro na Austrália e vim para cá há quase 7 anos para fazer meu doutorado. Finalmente já acabei. Mas durante os meus 6 anos de estudo, muita coisa mudou nessa área. Eu vim estudar inteligência artificial na educação. E como você pode ver, se a gente falar 6 anos atrás, quase 7, muita coisa mudou nessa área, né? O uso da inteligência artificial por qualquer indivíduo trouxe muita mudança, né, no comportamento dos usuários e das pessoas que estão ao seu redor também. Mas o que isso tem a ver com o tópico de hoje, né? Vocês devem estar perguntando e eu vou chegar lá. Quando a gente tem ferramentas como a inteligência artificial, que tem por trás uma narrativa super forte de liberar o tempo das pessoas que fazem uso dessa ferramenta, a gente começa a questionar coisas bem profundas, do tipo, o que a gente está fazendo com o tempo que supostamente essa inteligência artificial fornece para a gente como extra na nossa vida? Né? Vamos pensar, por exemplo, um pai ou uma mãe que vivia no computador fazendo algumas tarefas que hoje em dia podem ser automatizadas, né? Podem ser feitas pela inteligência artificial, e que antes demandava muito tempo para esses indivíduos. E muito tempo foi liberado, por exemplo, ele não precisa passar tanto tempo naquele computador. O que o pai está fazendo com esse tempo livre? O que essa mãe está fazendo com esse tempo livre? Está indo na escola, na apresentação do filho? Está levando o filho para tomar um sorvete depois da aula? Ou está ajudando o filho a fazer a lição de casa? Ou está chegando mais cedo em casa? Ou ele está participando, por exemplo, de grupos tipo pais e mestres para ficar mais inteirado nas coisas que estão acontecendo na vida do aluno, né, ou do filho, nas coisas acadêmicas do filho.
Eu, como educadora, posso dizer que durante a minha pesquisa, uma das coisas que as professoras mais gostariam de ver como benefício trazido pela inteligência artificial era realmente ter o trabalho administrativo demandado para a inteligência artificial para que elas pudessem ter mais tempo para se dedicar aos alunos, para conhecer mais os alunos, ao invés de ficar fazendo o trabalho administrativo. Muitas dessas ferramentas hoje podem fornecer esse tipo de serviço, mas a pergunta continua ali. O que a gente está fazendo com esse tempo livre? E eu vou te falar o que a gente está fazendo com esse tempo livre. A gente está inserindo mais trabalho. E aí a transformação que poderia estar começando a acontecer numa sociedade através de uma parceria genuína entre pais e escolas fica mais desafiadora. Eu acredito que essa parceria seja a receita para uma sociedade transformadora e para uma sociedade transformada. E para isso a gente precisa de tempo. A gente precisa de tempo livre, dedicação de todos nessa busca da transformação. Essa é a minha visão e a minha provocação para você nesse final de vídeo. O que você está fazendo com o seu tempo livre? Seria possível usar esse tempo como investimento na oportunidade de transformar a sociedade em parceria com a escola? O que você acha? Boa conversa para vocês. Obrigada, bom dia. Não, vou só no gogó mesmo. Bom dia a vocês todos, muito obrigada pelo convite. Como o doutor Farina já mencionou, peço desculpas, eu vou precisar sair daqui a pouco, eu vou para a sessão do Conselho Estadual, vou dar minha contribuição para a educação pública também, né, e da privada, então acho que vou representar vocês todos lá. Isso, exato. É um grande espaço de discussão, um fórum legislativo também. A gente faz indicações que são muito importantes para a educação, então, para mim é uma honra representar o setor privado e também o Colégio Dante Alighieri, que não sou ex-aluna, mas está do lado esquerdo do meu coração, né? Lugar bem quentinho aqui. Estou há 31 anos aqui no colégio. Comecei como professora, foi uma decisão minha. Eu trabalhei no corporativo, mas decidi que a educação era meu propósito. E, enfim, faço isso com muito orgulho aqui e muito amor. É uma das 3 maiores do Brasil. Bondade sua. Estamos muito bem representados. Já adianto para vocês. Não, é bondade. Obrigada pela generosidade. Obrigada mais uma vez, doutor Farina, sempre me apoiando, né, e nos incentivando a seguir em frente. Obrigado, padre, pelas palavras. Eu tenho aqui um tempo pequeno, então eu quero sumarizar algumas coisas. E é uma pena eu não estar aqui, porque eu adoro essa discussão. Em 22, nós criamos a Escola da Família, porque nós já sentíamos aqui no colégio que, sem essa parceria muito próxima, sem esse dar as mãos, nós não conseguiríamos fazer uma educação de qualidade. Então, essa tem sido também a nossa bandeira, de trazer esses pais na escola para a gente discutir os grandes assuntos que são pautados, primeiro, pelas mídias sociais e, segundo, pela escola. Eu gostaria que fosse o contrário, mas não é. Porque hoje, infelizmente, os pais, antes de recorrerem à escola, eles vão para os grupos de WhatsApp. E aí se instaura uma certa distopia do que é o papel da escola no mundo atual. A gente sabe que as famílias hoje nós chamamos de família mosaico. Então, muitas vezes as crianças elas precisam de referenciais fortes, né? Quando isso não acontece na família, é na escola que nós precisamos aportar este conceito. Então, por isso que é importante a regra, a disciplina, não como uma questão de mostrar autoritarismo, mas a autoridade ela tem um papel importantíssimo na construção do caráter das crianças. Então, nesse sentido, o Dante, desde a sua gênese, da sua criação, ele tem mostrado os seus valores, e são valores inegociáveis, né? Então, o respeito ao horário, como o doutor Farina já mencionou, isso é importante porque ele vai precisar disso na vida, é uma habilidade que a vida vai lhe cobrar. E nada melhor do que a escola para poder ensinar isso. Quando ele também vive na família, em casa, perfeito.
Mas, quando ele não tem esse exemplo, a escola precisa ser um cenário onde ele vai treinar, inclusive, isso. Treinar a frustração, porque faz parte também, né, de tentar e não conseguir, e ser resiliente para continuar tentando. Eu digo que, se as palavras movem, os exemplos arrastam. Então, por isso que aqui na escola nós precisamos, nós como educadores, também sermos esses totens de exemplo que os jovens e as crianças precisam. Eu também sou diretora de tecnologia aqui do colégio. E é interessante porque eu sei que muito do que acontece nas famílias, e quando a Juliana pergunta o que nós estamos fazendo, infelizmente, nós, como pais, porque eu também sou mãe, nós estamos aproveitando esse tempo que a tecnologia nos está ofertando para ficar mais na tecnologia. É meio tautológico isso. Então, eu acho que nós temos aí um grande desafio, que é, na medida que a escola proíbe o uso de telas, né, de celulares nas escolas pelos alunos, que as famílias também possam levar essa dinâmica para suas casas, que a gente possa ter almoços e jantares sem celulares à mesa, que a gente possa olhar para os olhos dos nossos filhos e eles nos olharem, e aí, quem sabe, constituir essa relação pelo olhar que é tão linda, que só tem quando os seres humanos estão conectados. Então, eu acho que nós precisamos, assim, de uma hora para outra, assim, e agora, porque nós já estamos a 25% do século XXI, e a gente sempre fala, a educação do século XXI, nós estamos 1/4, já vivemos o século XXI. E aí, o que nós estamos fazendo? Porque somos nós. Não há, e eu digo, somos nós escola, somos nós família, somos nós cidadãos. Eu vou trazer um exemplo recente de algo que está mobilizando a sociedade e que também faz ponte com o que a Juliana traz, essa situação dessa denúncia desse influencer chamado Felca, que essa é uma denúncia que o colégio já fazia há muito tempo. Na Escola da Família, nós trouxemos pessoas que falavam já da exposição desnecessária das nossas crianças e adolescentes. Então, que bom que, antes tarde do que mais tarde, né, que esse rapaz conseguiu mobilizar, e, quem sabe, a gente tem uma regra para que a rede social realmente seja possível de ser acessada após os 16 anos. Eu ainda acho que poderia ser um pouco mais tarde, porque... Então, exatamente, alguns países já estão avançando nisso. Por quê? Os estudos na neurociência mostram que a adolescência vai até os 24, 25 anos. Então, o lobo frontal, que é quem dá o juízo para a gente, não está formado ainda. E aí nós ficamos submetidos a um algoritmo da inteligência artificial que regra as nossas vidas, regra as nossas famílias e tenta regrar a escola. Então, a gente tem aí um trabalho contra a corrente, contra esse algoritmo. Então, quanto mais tarde os nossos jovens puderem ter acesso a isso, melhor. E quanto menos tempo nós, adultos, ficarmos nas redes sociais e usarmos esse tempo para fazer isso que nós estamos fazendo aqui, conversar. Como voltar para a ancestralidade, né? Em volta da fogueira, conversar, reconhecer quem é o nosso próximo e também, nesse processo, se reconhecer para entender qual que é o meu papel, qual que é o seu papel nesse mundo, que é o que nós estamos fazendo dele, né? E, para finalizar, eu vou citar Dewey. John Dewey é o meu inspirador, é um filósofo da década de 30, mas muito atual. Ele diz, né, porque é atemporal, que a escola não é o laboratório da vida, senão a própria vida. Então, aqui é que a gente tem que repactuar aquilo que a gente acredita e para o qual nós fomos talhados, que é ser o melhor humano possível. É isso, por enquanto. Obrigada. Para vocês, só para complementar o que a Nietzsche colocou, que é importante, com muita honra recebo o Walter Faganiello Mairovich, Prêmio Jabuti de Literatura, tá? Muito importante essa colocação, um dos maiores comentaristas políticos do Brasil, é a única voz que o tio Prêmio ouve. É com ele a conversa, porque ele é uma conversa técnica, não é uma conversa política.
ninguém consegue discutir tecnicamente com esse moço. É a maior cabeça jurídica que tem na televisão brasileira. Isso eu falo com muito orgulho, meu amigo contemporâneo de Largo de São Francisco. Ele é muito mais velho que eu, só para fazer a brincadeira, tá? E faz. Mas é só para complementar isso que a Nietzsche falou, do olhar. Quando eu estava no clássico, que hoje é ensino médio, eu tinha aula de português e eu tinha 4 livros por mês para ler. 2 de literatura brasileira e 2 de literatura portuguesa. Hoje, todo mundo vai nesse maledeto aqui, entendeu? Chamado, sei lá, e pergunta no Google o que é. Só que nós fomos da Caldas Aulete, da Elta Larousse, Britânica, e outra Barça, e todas. Então, a pessoa, eles não precisa mais procurar. Nem precisa procurar. Então, é isso que a Nietzsche falou. Só que aí havia o tempo que precisa, que eu vou conversar um pouco mais adiante, do olhar. Precisa voltar a ter a família em volta da mesa, em volta da conversa. Eu não converso com ninguém que tiver celular na minha mesa. Se vier conversar comigo, está com o celular, eu paro. Enquanto não quer falar no celular, pode falar. Depois eu continuo. Eu acho uma falta de respeito total. Não, mas é um assunto urgente. Paciência. Volta depois. Eu sou intransigente. O papai falava uma coisa nesse sentido, que nem era do celular, professor, que era do telefone. E ele falava, eu fui até a pessoa para estar com ela, e ela fica atendendo o telefone, ao invés de falar comigo, que estou ali, que fui até ele. É uma desconsideração total com a pessoa. Nice, obrigado, querida. Um beijo. Obrigada. Até mais tarde. Obrigada, Nice. Só queria te reforçar nesse sentido da percepção, que é o que a Juliana comenta, né? Lógico, filha, a gente tem essa oportunidade de convívio maior. O quanto que nós não estamos percebendo a influência disso. E a gente tem umas trocas de mensagem aqui, de comunicação e de conversas, que não só as escolas estão percebendo, como nós nas famílias, e muito menos as crianças que não têm capacidade para isso. O quanto que a gente está perdendo, né? E nesses algoritmos todos, jogando para eles, e eles devolvendo e fazendo análises totalmente errôneas, né? E já que você estava agradecendo, eu queria agradecer a presença também, falando de ex-aluno, do Roberto e da Ana, que são ex-alunos também daqui e que são mais novinhos que a gente. Então, que bom que vocês estão aqui, essa turma mais jovem, né? Agradecer também a presença aqui do CIEE, representada pelo, guardei seu sobrenome, que é Soares. Rafaela Soares, representando o professor Casagrande. E cada um de vocês, né, famílias, né, Family Talks e a própria ADCE, Walter, amigo também, companheiro aí de jornada, de CIEE também. Então, obrigada, Polares, Karen, cada um de vocês. Vamos embora? Obrigada, Nice, muito obrigada. Estamos aí juntos, né, fazendo essas parcerias. Obrigada. Gigi, você sabe que eu não conhecia os fundadores da DCE, e eu vi algumas pessoas que realmente fizeram história. Meu pai foi muito amigo do Luiz Arrobas Martins, foi muito amigo do Dr. Paulo Egídio. Que foi o governador de São Paulo, né? O governador Paulo Egídio. Foi ministro da Indústria e Comércio, e pouca gente sabe, foi presidente da UNE. Antes do Zé Dirceu e antes do Zé Serra, o Paulo Egídio era o presidente da UNE, porque ele é do Rio, ele é carioca. Então, ele foi o primeiro, foi presidente da UNE. Vocês nem eram nascidos aqui, a maior parte. Aqui, estamos falando aqui, Tutankhamon e Ramsés, aqui, estamos falando aqui uma conversa. E a gente tem aqui duas figuras que fazem parte da minha vida, inclusive. Eu vi a presença do padre Corbel e do padre Charbonneau. Colégio Santa Cruz. Padres canadenses que tiveram uma importância fundamental
para que o Santa Cruz se tornasse, na minha opinião, uma das 4 principais escolas de São Paulo. Eu respeito muito Santa Cruz, escola de forma diferente da nossa, tem uma posição, mas os princípios são os mesmos e o resultado pedagógico é o mesmo. Tenho muitos amigos, porque eu fui paioleiro, eu fiz Paio Grande, e o Paio Grande era administrado pelo Santa Cruz. Então, tinha uma história. Então, essas 2 figuras que estão aqui, que compuseram aqui a fundação, são pessoas extraordinárias. A fundação começou aqui com a DCE no Brasil com 12 líderes, 12 empresários, né? Um deles era o nosso pai, né, que era muito amigo dessa turma toda aí, Newton Cavalieri, que trouxe o modelo, né, que já existia no Chile e na Argentina, trouxe para o Brasil. Então, que a gente possa aí perpetuar, e, né, com vocês jovens, dando continuidade a isso daí, essa disseminação desses valores no meio empresarial. Né, e nas famílias e nas escolas. Então, eu fiz questão de colocar isso porque é muito bonito saber que os padres estavam aqui, né, estavam desde inspirando já. Estavam inspirando. Ok. Fernando, eu queria aqui, só para ir mudando aqui o roteiro da apresentação. Eu vou seguir aqui, nós fizemos aqui um pequeno roteiro, eu só vou fazer algumas observações a cada página e depois, no final, eu faço as minhas observações. Por favor. Já está. Tá? Então, aqui está um pouco a história do Dante. Tá? Como falei, Instituto Médio Ítalo-Brasiliano Dante Alighieri, 1911. Foi a primeira escola que aceitou mulher. É importante colocar para vocês, no começo do século, primeira escola, como também poucos sabem, a Itália, em 46, deixou de ser república, deixou de ser monarquia para a república, graças aos votos das mulheres. Em 1946, houve uma eleição, de 12 milhões a 10, e 3 milhões de mulheres italianas votaram. Foi quando a primeira vez que as mulheres puderam votar. Essa história que o Walter sabe, e a gente sempre coloca isso com uma importância. É importante colocar, nós nunca, no Dante, recebemos um centavo da Itália. Isso foi feito pelos imigrantes. Quer dizer, isso tem uma força, um orgulho muito grande a todos nós. Essa história continua até hoje. Tudo foi feito. O Dante tem uma situação, um capital próprio, não tem segredo nenhum, fatura 330 milhões de reais por ano, temos quase 200 em caixa, temos um lucro líquido de 8% limpo, pagamos 15% mais aos nossos funcionários do que o mercado e cobramos 15% menos do que a concorrência, tá? Porque tudo a gente reinveste, que é importante como empresário, na instituição. Então, os nossos professores constantemente vão para Singapura, para a Alemanha, para os Estados Unidos, para a Itália, para onde for necessário, fazem seus cursos. Não existe aquela vinculação de 3 anos de quem faz, que a empresa paga, que ele não pode sair da empresa. Não tem. Quer ficar, fica. Não quer ficar, pode ir embora. Não tem essa história, ninguém prende ninguém. Então, aqui existe. Eu estou aqui porque eu amo a escola. É amor. Eu acho que o funcionário nosso pode ganhar bem, mas ele tem que amar. Ele tem que. Nós temos, há um mês atrás, fizemos a entrega dos botões, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 anos de colégio. Qual a instituição que consegue manter funcionários da... Eu costumo sempre dizer o seguinte: só vai embora se fizer a mão solta, mas se não tiver isso, o resto não sai. Então, essa é uma forma que a gente tem muito interessante. Outra página, por favor. A história que está colocada aqui do sino. O sino é o símbolo de cada intervalo de aula. Cada 45 minutos toca o sino e é o símbolo do Dante. Então, tem isso aqui, né? Sempre havia esse marino, serafim,
foi o que ficou mais tempo como, vamos dizer, o tocador de sino, tá? E todos os ex-alunos que vêm olhavam e queriam... É um símbolo nosso, tá? É algo diferente, ok? Vamos à próxima. Bom, aqui, evidentemente, para nós, aqui do Dante, o maior poeta da humanidade. Para outros pode haver discordância, pode colocar criador da língua italiana, que o Dante criou, na realidade, todos os dialetos em cima do fiorentino, que ele era fiorentino, nasceu a língua italiana. Tá? Continua havendo os dialetos, como existe na Espanha, mas, evidentemente, a língua italiana é obra de Dante Alighieri. Por favor. Santa Memória. O Dante tem, como está aqui, catalogado a sua história. Então, qualquer ex-aluno que queira trazer a sua carteira, sua carteirinha, suas fotografias, as suas lembranças, os seus rabiscos, qualquer coisa, traz. E nós temos um centro de memória onde está preservada a nossa memória, porque ninguém preserva a memória. Tudo vai embora. E nós procuramos fazer com que isso permaneça. Então, o Dante tem essa característica e, com muito orgulho, a gente segue direto. Por favor. Bom, aí o que nós temos hoje vai de 3 a 18 anos, porque tem educação infantil, fundamental 1 e 2 e ensino médio. O Dante, hoje, com os alunos globais. O currículo internacional, como está aqui o percurso ítalo-brasileiro, científico, nós temos a paridade. Desde o ano passado, nós somos uma das 46 escolas italianas do mundo. Tem a opção do Elementary, Middle, High School, hoje em parceria com a Universidade de Missouri, começou com o Texas, estamos no 16º ano e agora estamos em Missouri. Ensino de inglês tem a chancela de Cambridge. Nos últimos 4 anos, não houve uma reprovação de aluno nosso que prestou para Cambridge. Nenhum. O e-Connection é um departamento que facilita o aluno que queira estudar fora. Então, nós temos que durante o ano passado nós tivemos 80% de aprovação no vestibular, provavelmente a maior do Brasil. Estou falando do Canadá, Estados Unidos, Europa e todas aqui no Brasil, inclusive as federais. Então, nós temos um departamento que a gente orienta. Quem quer seguir para a Itália, quem quer para o Canadá, mesmo com todas as confusões do momento nos Estados Unidos, mesmo assim, ainda a gente tem como orientar e orienta, e cada um segue o caminho que, evidentemente, quiser. Ok? Eu estou fazendo rápido, porque senão a gente não vai. Educação socioemocional. Nós temos no colégio hoje, me corrija, Fernando, 14 profissionais no socioemocional, porque é o seguinte, todas as classes existem alunos que têm algum tipo de problema um pouquinho mais complexo, seja um problema familiar, seja um problema de uma dificuldade maior. Isso é acompanhado pelas nossas psicopedagogas, e nós estamos em 14, que têm mapeado em todas as classes. Então, tudo isso é rigorosamente acompanhado, porque, evidentemente, todo mundo sabe, existe o problema de suicídio, existe o problema, tristemente, de drogas, existe todos os problemas mas a gente consegue minimizar todos esses problemas com essa situação. Então, o acompanhamento socioemocional é fundamental hoje, e eu digo isso em qualquer escola. A escola que não tiver socioemocional, hoje, infelizmente, não consegue segurar a situação pelos problemas que eu acabei de colocar. Cientista aprendiz, cultura maker, programa Dante Móveis, cidadania digital. Tudo é dentro do Dante. Dante não terceiriza nada. Ok?
Pode passar para outra. Sustentabilidade. Primo, todo jovem nosso, nós temos o telhado verde, que vocês podem ver. Aqui não aparece a foto na Fernanda do telhado verde. São as placas solares, né? É? São placas solares. Essa aqui, São placas solares. As placas solares. Bom, mas eu digo o telhado verde que eu queria que tivesse. Não, essa foto de baixo é do telhado verde. As de cima são as placas do Michelangelo. Não, eu estou falando do telhado verde. Porque nosso jovem, ele planta o tomate, o alface, tudo. Eu tentei até plantar a alcachofa, mas não consegui. Porque, como bom italiano aqui, não consegui. Entendeu? Mas essa faz parte, né? Italiano, você não vai plantar alcachofa. Italiano sem alcachofa não existe. Não é fácil, não. Nós já tentamos também. Alcachofra não é fácil, não. Então, isso, ele tem, vamos dizer, a consciência de toda essa questão de sustentabilidade. No colégio a gente já faz, já tem 8 anos, 20 anos do início do projeto. Ok? Vamos lá, próximo. Bom, aqui eu acabei de falar, o ano passado foi 80%, ou seja, de 260 que se formaram, 200 entraram na faculdade. É um número absurdamente forte. Nós temos uma situação que nos orgulha muito. Existe depois, ao reencontro, eles vêm aqui e cada um coloca onde entrou. Então, você pode ver, tem vários que entraram em várias faculdades. É muito comum, entra na USP, entra na PUC, entra na GV. Estou falando em tudo, hein? Estou falando em medicina, engenharia, matemática, física, tudo que vocês possam imaginar. Direito, tudo que vocês possam imaginar. Então, essa é uma coisa. Os alunos participam das Olimpíadas de conhecimento. Nós temos a FENADANTE, que é a maior feira de ciências da América Latina. Hoje vai ocorrer, é setembro, né? Setembro. E que virão 8 países, além de todos os estados brasileiros, com trabalho com alunos de 15 anos. É algo maravilhoso. Convido a todos, eu vou avisar vocês que vale a pena, porque é algo absurdamente incrível. Escolas públicas, escolas privadas, do Brasil inteiro, do mundo inteiro, apresentam os seus trabalhos. São trabalhos que são analisados pela USP, por o técnico da USP, por todos no final, e ganham suas premiações. É algo maravilhoso, é extraordinário. Ok? Vamos lá. Durante as salas temáticas, os laboratórios de cultura médica, o Museu de História Natural, fora da USP é o único que tem, o Complexo Esportivo e Telhado Verde. Complexo Esportivo. Eu queria falar uma coisa para vocês que é importante. Não existe fórmula para o jovem que não tenha pedagogia com esportes. Você só tira o jovem da rua com esportes. O Dante dá muita importância a isso. Eu sou, historicamente, o maior atleta da história do Dante, ganhei mais de 400 medalhas e incentivo muito isso. Eu acho que é a coisa mais importante que existe. Porque quando ele está treinando algum esporte, ele está deixando de fazer bobagem. É isso que eu estou colocando. Além de de se disciplinar, de ser... Porque cada um pode pensar, cada um pegar o princípio do esporte coletivo, seja vôlei, seja basquete, seja futebol, em cada ato que a gente fizer, quem pratica esporte, cada ato, na vida prática, você usa. Quando você vai fazer o vôlei, quando você para dar um saque, a mesma situação numa empresa. Você tem parado, está com papel, está para pensar, antes de passar para o segundo passo. A hora que você dá o saque, é aquilo que você já fez na empresa. Vamos dar início a um processo, um determinado processo. Isso vale em todo esporte. Vale no basquete, vale no futebol, vale no atletismo, que embora seja processo individual, vale na Olimpíada. Esse ano nós estamos com 3
jovens de sub-11, sub-13, campeões pan-americanos de esgrima, que é um esporte, quer dizer, tradicionalmente a esgrima e o polo aquático sempre foram os esportes da Hungria e da Itália. Isso é a tradição olímpica. Então, a gente tem isso. Então, mas eu sempre digo, esporte é tudo. Se puder colocar o jovem no esporte desde o princípio, tudo fica muito mais fácil. Tudo simplifica as coisas, porque tira o jovem é aquela história da porta fechada no quarto, né? Quer dizer, quando você está na casa, se a porta está fechada, a porta não pode ficar fechada. Vocês são pais. É para abrir a porta. Eles não são dono de nada. O jovem não é dono de ter direito de fechar a porta. Ele não tem direito de fechar a porta nenhuma. Quem é o pai? Quem é a mãe? Então, estou sendo um pouco intransigente, um pouco até italiano demais, como se fala, né, Walter? Um pouco mais, mas é a realidade. Porta fechada, por quê? E até 18. Até 18. Quando ele sair de casa, ele faz o que ele quiser. Mas enquanto ele estiver na casa, ele tem que obedecer a regra da casa. Não tem muito essa conversa. E eu sou um pouco democrático nessa parte. Não, mas entra no caminho que a Anice estava falando, que são das regras e dos limites. Isso aí. Né? E aí, quando você fala do esporte, né, é ali que, muitas vezes, o jovem fortalece essa relação com os limites, né, do respeito ao outro, né, e de toda a situação do jogo, que tem as regras. Você tem que cumprir aquelas regras que você tem ali. É aquilo que eu falo sempre. Perdeu no basquete por um ponto? Perdeu. Podia ter ganho? Podia, mas perdeu. Perdeu de 2-1. Perdeu de 2-1 no futebol. Perdeu. Não, mas eu podia ter empatado, né? Mas não empatou. Perdeu. No vôlei, perdeu de 3-2. Perdeu. E depois aceitar também, né? Claro. Essas frustrações, Claro. poder lidar com as frustrações, que é muito importante, que hoje os jovens, principalmente, não estão acostumados a lidar, e aí, não só os jovens, né? Porque essa questão do suicídio é muito isso, né? De não lidar, de não amadurecer e não criar essa musculatura para poder enfrentar as situações adversas que a gente vai tendo. Então, quando perde no jogo, as Olimpíadas são excelentes para isso, né? Porque você tem a disputa, conhecer o outro, analisar, feito você falou, né? Na hora que vai dar o saque, né? Imagina, a hora que a gente começa um projeto, você olha o cenário, né? Claro. Mesma Olha coisa. lado, olha que você vai dar o saque ali, você olha a distribuição do outro campo para poder jogar ali. Né? Então, são estratégias. Eu queria mencionar só um fato que infelizmente é um flagelo, é o vape, cigarro eletrônico. Então, tem que ficar muito atento. Eu não tenho vergonha de dizer para você, o Dante tem colaboradores na porta do banheiro. Se perceber qualquer coisa, PT saudações. E se for pego em flagrante, aqui a gente chama bilhete azul, não é bilhete vermelho. É bilhete azul. Pode ir para a rua que vai ser expulso. Não tem conversa. Pode ser o filho de indicado por, aqui no Dante não funciona. Filho de indicado por, pode esquecer. Aqui não tem. Se eu recebo, indicação. Indicação de quem? Todo mundo é igual. Não tem diferença. Aqui não tem essa situação. E eu coloco de forma muito importante. Todo mundo sabe, filho de professor e filho de funcionário não paga. Então, obviamente, os filhos têm direito a estudar de forma gratuita na escola. Então, o Dante tem 240 nessa condição e que sentam na mesa, teoricamente, na mesma sala, pode ser filho da faxineira com o neto de um grande empresário. Nunca tivemos o menor problema. Se eu perceber qualquer coisa, eu arranco o pescoço de quem for. Entendeu? Aqui não tem essa conversa. Se não for convidado para a festa, se deixar de fora a filha de funcionário, eu chamo o pai e mando tirar o filho da escola.
como eu já fiz. A gente tem uma cultura, né? E aí chegando um pouco no que a Anice falou, dessa percepção que a gente tem, né? De tirar proveito ou partido de algum relacionamento, e isso acaba ficando muito enfronhado na gente, e a gente nem percebe que está utilizando isso. Né? Então, quando a Juliana veio, né, ela é uma escola mesmo, ela é muito chata, ela é muito rigorosa entre o discurso e a fala. Então, ela fala, não, você não pode fazer isso. Aquele tipo assim, não, a porta fechou, mas é só um pouquinho, eu vou passar. Não, você não pode, a porta já fechou. Não dá para entrar. Acabou. Então, não, mas é porque o pneu do carro furou. O pneu do carro furou. Então, foi um fato, mas você não chegou no horário. Para né? vocês darem risada, essa história o ano passado, eu fui no toalete, no período da tarde, e tinha um aluno que estava com aquele croque lá, como é que chama? É Crocs mesmo. Aquela porcaria lá. Que não dá É pra meio andar, feioso, mas é muito confortável. Plástico, né? Vamos olhar aqui, não tem que ninguém parece calçado. tudo menos sapato, mas aquela é uma porcaria, aquela é uma coisa horrível. Mas, enfim. E tinha um rapaz que estava com o croque. Eu falei para o vigilante, o que é isso? Não, ele vai fazer prova. Eu fiz assim. Ia. Não, mas a prova dele é agora. Ia. Esse tem, isso aqui, ele não vai entrar na sala. Isso não é uniforme. Tem que estar com uniforme. Esqueceu isso aqui? Tá. Aí fui para a minha sala. E 2 minutos ou 3 minutos depois, veio o rapaz, muito bonzinho, o rapaz Fernando, vigilante. Eu falei, ele entrou na prova, ele está fazendo prova. Eu falei, mas como? Ele arrumou um tênis 3 números menores. Então ele estava fazendo a prova com o dedo assim. Entendeu? Esse nunca mais vai esquecer. Não vai esquecer. Não aconteceu nada. Eu falei que ele não ia fazer mesmo. Agora, arrumou o tênis, tá bom. Mas aí, não sei se ele fez direito, mas que ele fez a prova. Nunca mais ele vai usar o Crocs, coitado. Okay. Bom, tem só uma parte aqui, que é chamada. Outra parte, por favor. Da escola de família. E que eu vou apresentar apenas um palestrante, né? Quer dizer, aquele. Isso, por favor. Eu só vou apresentar isso, depois eu termino a minha fala. Porque Olá, é com muita alegria. Por favor. Olá, é com muita alegria que eu dedico aqui algumas palavras sobre uma temática fundamental para todas as crianças e adolescentes, em especial para você, que faz parte da família do Colégio Dante Alighieri. Nós vamos conversar sobre empoderamento e a parceria casa-escola. Nós viemos de um mundo, há 20, 30 anos atrás, que era bastante clara a diferença entre o papel do homem e da mulher, o certo, o errado, público, o privado, o papel da criança, do adolescente, do adulto e do idoso, o dentro e o fora. Havia uma estrutura de vida muito clara, os pais e mães mandavam, os filhos obedeciam. Esta educação, ainda que ela tinha ali um tanto de segurança, estrutura e previsibilidade, o que pode ser muito bom, também tinha lá seus exageros. Não tinha muito diálogo em família, muitas vezes o pai não se envolvia na educação no sentido mais afetivo e muitas crianças foram se tornando adultos com medo. Cresceram com uma educação muitas vezes muito autoritária. E hoje em dia não é incomum, no papel de pai e de mãe, terem a ideia baseada num desejo de amor de que meu filho não vai passar pelas frustrações que eu passei. Filha minha não vai engolir sapo, meu filho não vai abaixar a cabeça para ninguém. Eu tive uma educação muito doída, meu filho não vai passar por isso. E aí, às vezes, a gente observa que, movido por esse desejo de fazer o filho feliz, primeiro, o adulto acaba roubando da criança, do adolescente, literalmente roubando, tirando a chance dela desenvolver a autonomia, a inteligência emocional, as competências socioemocionais, superar as suas adversidades, lidar com a frustração da vida.
aprender a esperar, aprender a ceder, aprender a negociar, aprender a encontrar soluções para as suas questões. O papel de um adulto, na prática, é estar ao lado, é levantar caminhos, é estimular, é empoderar a criança para que ela faça. Empoderar não é dar o poder ilimitado, querer privilégios especiais. Por isso é muito perigoso essa educação baseada no meu príncipezinho, a minha princesinha. Toma cuidado, mãe, toma cuidado, pai. Porque, olha, muitas vezes, embaixo de todo folgado tem um massacrado. E se você pensa que eu estou exagerando, é só você olhar o que a gente muitas vezes nota no supermercado, no sacolão, nos restaurantes, no shopping, como muitas vezes hoje crianças e adolescentes, e na escola também, muitas vezes colocam para si privilégios especiais. E isso não é legal. Carinho, atenção, é muito bom. Mas é preciso um equilíbrio entre afeto e firmeza. E aí, neste equilíbrio, que entra uma necessidade fundamental para uma educação voltada à saúde, à cidadania, a parceria entre a família e a escola. Numa empresa, a gente não vê o departamento de marketing falando mal do departamento jurídico. A gente não vê o pessoal da área logística no grupo da empresa ou na intranet postando coisas indecorosas ou reclamações descabidas da área comercial. A gente senta, a gente conversa, a gente alinha ideais, a gente debate diferenças com respeito, a gente estuda as temáticas, a gente coloca o nós acima do eu. Que tal se a gente trouxer um pouco desse senso de equipe, de parceria, de companheirismo para essas duas instâncias que precisam tanto umas das outras? A gente vive hoje um mundo que precisa de mais união, de mais parceria, de mais solidariedade. Quando você, pai, mãe, tiver uma discórdia, quando você não gostar de algo, quando você não entender algo, marque uma reunião, faça uma videochamada, visite a escola, busque esclarecer. Ter dúvidas, ter diferenças, ter dilemas, ter questões é normal, inclusive salutar. Carteirada, privilégios especiais, mimos descabidos, uma educação baseada num narcisismo de que meu filho, só porque meu filho vai ter algo de muito especial, pode ser exatamente o oposto como resultado do que a gente mais quer. Não tem como fazer uma pessoa feliz, pai. Não dá para fazer a sua filha feliz, mãe. Na verdade, a felicidade, hoje se sabe, é produto de um estilo de vida, de uma cultura, de um cultivo de valores, da ética, da dignidade, da cidadania, da humanidade. Ensine seu filho a colocar o nós acima do eu. É isso que funciona numa equipe de futebol, numa banda, numa empresa, na sua casa. Que tal nós todos nos unirmos pelo bem comum e criarmos não nós, mas laços de afetividade, de companheirismo e de crescimento conjunto. Esse é meu convite para você. Farina, eu colocaria, além da família e escola, a empresa, porque nós todos ficamos muito tempo dentro das nossas empresas. Então, é um momento que a gente também precisa, isso que a Juliana estava falando, quando a gente tem a inteligência artificial, nos dá mais tempo para disponibilizar, né, esse tempo, como é que a gente está disponibilizando? Se a empresa está nos liberando, né, a inteligência artificial está nos liberando esse tempo extra, que a gente possa utilizar em favor da escola e da família. Então, juntando isso e fazendo o bem comum, porque é o que eu sempre falo, o bem comum tem que estar acima do individual. Quando a gente olha, e muito isso a gente não tem visto. Cada um, é a famosa farinha pouca, meu pirão primeiro, né? Então, vou lá e tal, e aí o resto que se vire. Então, que a gente possa ter essa percepção e somar forças. A gente vinha no caminho, né, Guilherme, conversando sobre a união, porque a gente tem tanta necessidade, tem tanto o que fazer, que a gente não pode entrar na questão da competição. Mas ele está competindo. Não, vamos somar forças e vamos resolver escola, empresa e família. É muito importante que eu falo sempre de ajustes de família, de matrimônio. Deixa a criança fora. A criança não tem culpa. A
A criança tem uma divergência qualquer, conversem fora, saiam fora. É isso que está falando, é o nós. Tem que haver. Hoje nós temos que. A criança precisa de nós. O Dante acolhe todo mundo. A maior alegria que eu tenho quando eu chego de manhã, estou pequenininho, tá? Farina, assim, eu fico feliz da vida. É o elixir, tá? Da vida. Então, é muito importante. Amor, como a gente está falando, como o Guilherme já falou, eu acho que o próprio padre, eu acho que vamos parar. Primeiro falar, esquece a palavra eu. Eu é horrível, entendeu? Eu sou o Augusto dos Anjos, não é isso? Nosso escritor, o único que tinha o Augusto dos Anjos, aí era o eu. Mas nós temos que falar a palavra nós. Por Deus, é muito importante que cada um de vocês que tem a sua empresa, a sua vida, converse um pouco mais, um pouco de humanidade, parar de brigar. Eu confesso a vocês, eu hoje, jornal, infelizmente eu tenho defeito, eu sou corintiano, ninguém é perfeito, mas na minha imperfeição, entendeu? Tem que ter né? Tem a minha imperfeição é ser corintiano. Então eu vejo o Corinthians, porque aqui já é um horror. Então eu já coloco, porque não dá mais, eu não quero mais ficar vindo briga. Então no colégio eu vejo as crianças, eu quero as crianças sorrindo. Eu quero as crianças brincando. Eu quero que elas se machuquem correndo, entendeu? Que tropeça, cai, rala o joelho. Não tem problema nenhum. Os meninos nem quebram mais nada Mas hoje em não é dia, porque nada. está tudo em plástico Pode bolha, né? Já está entendeu? todo no invólucro ali, né? Bateu a cabeça. Vamos bater a cabeça. Bateu a cabeça. No esporte, isso é comum, dá um pontapé. Você quebrou meu pé, mas tá bom, desculpa, foi sem querer, entrei duro. Vamos aquilo que eu falei, o mundo está muito Polarizado, né? Muito. Então, Gigi, eu procurei aqui apenas. Eu acho a questão de uma palestra, eu acho que sempre uma palestra fica um negócio meio. Eu quis dar exemplo como eu dei. Vocês viram que tudo que eu falei são os exemplos que eu tenho aqui todo dia. Eu tenho. Eu costumo dizer o seguinte: eu sou padre, rabino, bispo, o que você quer todo dia aqui, porque eu fico ouvindo o problema. Então, graças a Deus, uma escola laica, a gente tem pessoas de todas as religiões e também o Dante não tem partido político e também não tem religião. Isso é muito importante. Por isso que todos conversam, divergem e convergem. Então, desculpa que eu falei muito. Voltem sempre, o Dante está aberto. Qualquer pergunta que queiram fazer, mandem para nós, eu respondo. Não tem nenhuma dificuldade. Gigi está aqui, Guilherme está aqui, por favor. E a entidade de vocês eu vi muito séria. É por isso que eu conversei, que eu estou falando. É importante isso. Não é uma conversa. Tem que saber qual é o problema que você tem. Procura saber. Converse um pouquinho. Deem a mão. Quer dizer, o inteligente é aquele que tem, numa competição, ficar do lado. Para você saber o seguinte, eu converso todas as semanas com todos os chamados competidores meus na escola. Eu converso com o diretor de Santa Cruz, eu converso com o diretor do Bandeirantes, eu converso com o diretor do Porto, eu converso do Mobile, eu converso com todos. Todos. Bom dia. Como vai? Bem? Tem algum problema? Tem? Pode tirar a fotografia do Dante? Pode vir. Posso ir na tecnologia do Dante? Claro. Bom, mas você vai roubar informação? Que roubar informação? Isso é ridículo. Outra coisa, professor, para começar a ter uma situação, o Walter sabe bem disso, leva 5 anos para começar a ter condição de dar aula, de verdade. Ele pode ter formado, mas só depois de 5 anos que ele começa a ter uma noção de verdade dessa. Gigi, querida. Eu agradeço, Farina. Queria aqui, em nome da DCE, fazer deixar um agradecimento materializado, fora o nosso agradecimento de coração, né? Que a gente possa estar cada vez mais juntos, construindo o que a gente precisa mesmo. Isso da coisa de, mas vai roubar. Eu falei, gente, uma vez eu ouvi isso, você estava falando de roubar, eu falei,
fui conversar com um padre e tal, propor um projeto, mas você está querendo roubar os meus paroquianos? Eu falei, pelo amor de Deus, fica, eu não quero mais ninguém. A gente quer dizer, vamos somar, trabalho é que não nos falta. Então, tem espaço para todo mundo. Gigi, o dono do Bandeirantes, o Aguiar, que é muito meu amigo, tá? Ele já veio aqui mais 20 vezes. Cada volta, ele dá volta em todo lado, entra. Isso aí é bobagem. São parcerias na construção de um mundo melhor. Claro. E se a gente realmente está com esse interesse... Nós temos uma responsabilidade que se chama jovem. O mundo são jovens. O resto, tudo é piada. Muitíssimo obrigada. Eu que agradeço. Convidamos de novo, voltarei. Quando quiser. E que a gente possa, enquanto a DCE, Uniapac, estar cada vez mais junto com as escolas, né, e com as associações e com as empresas, trabalhando na busca do bem comum. Que a gente possa realmente tirar essa vaidade, porque eu acho que muitas vezes é a questão da vaidade, claro, mas que a gente possa contribuir e deixar como legado uma sociedade mais justa, mais humanizada. Porque, Gigi, é muito difícil, como a Nietzsche falou. Claro que hoje, infelizmente, no nosso tempo, a escola pública era melhor que a privada. Então, no meu tempo, o Caetano de Campos era a melhor colégio de São Paulo. Isso, O Firmino de Proença, colégio de aplicação. Era um colégio muito melhor. Aliás, as escolas privadas eram as ruins, né? Que era o papai pagou, passou. E as públicas é que eram boas, né? E que houve essa... Hoje, infelizmente, quis o destino, a Praça da República tem a Secretaria de Educação, que era o Caetano de Campos. Quando eu fui lá, me embrulha o estômago. Imaginar que a melhor escola de São Paulo... Hoje a secretaria, nada contra a secretaria. Não, mas que a gente possa, porque é o espaço de conhecimento, uma né? Escola da importância dele. E eu quero aproveitar para fazer um convite no dia 30, a gente falando de legado, no dia 30, das 10 ao meio-dia, nós vamos ter na PUC, no campo ali da Consolação, um evento da DCE Jovem. Então, depois nós vamos enviar para vocês, são todos muito bem-vindos para a gente... preparar, né, estar junto nessa caminhada da sucessão e da formação da nova ADCE, Uniapac, com os jovens. Estão todos convidados. Mais uma vez, Farina, muitíssimo obrigada pela disponibilidade, pelo café da manhã, pelo espaço. A vocês que tiveram a parte técnica nos dando suporte, Fernando, que o tempo todo esteve conosco. Um melhor que o outro. Hein? Eu estou vendo. Graças a Deus, temos aí pessoas que podem nos ajudar. Porque se vocês não estivessem aí, a gente não estaria aqui e no mundo todo. Obrigada, um bom dia a todos. Fazem com o maior carinho do mundo. Eu faço questão de ser testemunha. Todos eles trabalham, mas fazem com amor, que é muito importante. E agradeço o Guilherme também, que veio aqui ajudar na mediação e na apresentação do professor Farina. Obrigada a todos vocês. Um bom dia. Muito bom, viu? Obrigado. Minha querida Gigi. Pelo trabalho. Vamos, que a vida nos chama, né? Obrigada por tudo, viu? Eu que agradeço. Beijo para sua filha. Fala com ela, depois